A sensação que eu tenho é que só a nossa palavra, enquanto mulher, não basta. A gente tem que provar. A gente ter que lidar com expectativas, com certeza. Consequentemente, expectativas que estão envolvidas com a nossa sexualidade. Então, eu acho que a gente tem que se descobrir mulher dentro de um mundo muito machista. E se você quer ocupar o espaço público, você vai ter que aprender um jeito de lidar e de criar sua própria segurança a partir dessa violência que o mundo aí fora está colocando pra gente. Assim. A mulher, culturalmente, ela tem que, hoje, ela tem que se libertar desse passado da Amélia, era mulher de verdade, né? Conseguir ser muito mais sensível ao outro, normalmente, né? Pelo menos eu percebo que a mulher ela é muito mais sensível ao outro, é ser julgada o tempo todo, é ter suas capacidades intelectuais questionadas o tempo inteiro. É luta, é desigualdade. E é doido, porque é maravilhoso ser mulher. Nós somos maravilhosas, nós somos desenvolvidas, nós somos articuladas, nós somos sentimento, nós somos uma porção de coisas maravilhosas. Mas no mundo lá fora, se relacionar com o outro, sendo mulher, é ter que provar essas potências todas. Desde muito pequena eu lembro que as pessoas valorizavam muito quem tinha pênis. Mas eu lembro, por exemplo, de momentos em que eu era pequena e estava na casa da minha avó, que não morava aqui em São Paulo, e aí os meninos estavam todos brincando na rua, eu ia correr e os meninos queriam pular um muro de uma escola que tinha na frente da casa da minha avó, que era uma escola pública, para entrar, acho que na quadra, para jogar bola, sei lá. E eu saí correndo e pulei o muro com os meninos, assim, tentei subir no muro e tal. E as minhas primas não foram. E aí eu lembro que quando eu voltei para casa da minha avó, tava todo mundo querendo falar para minha mãe, e eu nem era Maria Moleque, nada disso, assim. Eu era muito uma menina que gostava de rosa, que gostava da Xuxa, mas que gostava de se divertir. E aí eu lembro que quando eu entrei na casa da minha avó, minhas primas foram falar pra minha mãe que eu tinha pulado o muro com os moleques. E minha mãe ficou meio assustada, e eu comecei a achar aquilo tudo muito sem sentido. Desde muito pequena eu já tinha um comportamento mais delicado, mais feminino, e as pessoas notavam isso. E eu também percebi que eu gostava de meninos. Aos 24 anos eu me entendi trans, e eu digo me entender trans porque o meu repertório condenava muito essas questões de gênero, e então eu não tive liberdade para experimentar, eu tinha vontades, mas eu me reprimia tanto que eu mesma não achava que eu fosse trans. Eu cresci, já tinha internet, obviamente, mas não era uma coisa tão acessível como é hoje em dia, né? Tipo, meu pai tinha computador, mas óbvio, assim, não era uma coisa, não era fácil de assistir pornografia, então a primeira vez que eu assisti tinha um canal de assinatura, meu pai, que vinha com pacote e tal, e tinha, eu não lembro se era Sexy Hot, eu não lembro exatamente qual que era o nome do canal, mas eu lembro que eu assisti escondido, né, acho que o primeiro filme que eu assisti foi um filme da Brasileirinhas, que foi bem, bem estranho, eu lembro que aquilo me despertou uma sensação meio, tipo, não sei se deveria estar vendo isso, era aquela coisa bem baixo orçamento, mas eu acho que abriu meio que uma coisa, tipo, nossa, as pessoas fazem isso no mundo, né, que bizarro. Porque eu casei com 16 anos, né, a gente não falava sobre esses assuntos. Naquela época, não. Muito difícil uma mãe conversar sobre com a filha sobre fazer sexo, por exemplo, nem pensar. A gente só sabia que era proibido. Onde eu ia meu irmão junto. Eu ia ao cinema com meu marido,
era meu namorado, meu irmão ia junto. Embora eu não tenha tido muitas conversas com a minha mãe sobre sexualidade, sobre sentimentos, sobre minhas particularidades, eu sempre vi na minha mãe um ser liberal, no sentido de poder fazer coisas, poder dar voz ao desejo, mas pensando na consequência, né? Minha época, na minha família, meu pai nem beijava minha mãe na boca na frente da gente, pra você ter uma ideia. Ele amava minha mãe, mas era extremamente privado. Ele era carinhoso, era muito mais ternura. Aqui também, mas eu acho que isso não era bom também. Eu acho que a gente era muito reprimido, né? Eu lembro que uma vez eu fui viajar com meu marido, pouco antes da gente casar, e nós fomos pra praia com um casal de amigos e no fim nós voltamos, porque a gente não ia aguentar, imagina, não tem nem cabimento falar isso hoje, mas a gente ia querer transar e nós não queríamos transar antes do casamento, sei lá, né? Isso foi em 1970, quer dizer, não é tão longe assim. Lá eu estudava em colégio de freira, né? Lá não tinha dúvida que as meninas casavam virgens, né? E não se falava em sexo de jeito nenhum. Falar de sexualidade começa onde já tem vida, né? Começa desde a gestação. E aí, quando uma pessoa tá num processo de gestação, existem muitas expectativas com relação àquele feto que depois se torna um bebê, né? Então existe uma expectativa de gênero, uma expectativa de cumprir uma cis-heteronormatividade, que é essa criança tem que ser cisgênero, né? E ela tem que ser hétero. Então, quando faz o exame de ultrassonografia, que deveria ser o exame para ver se o bebê está bem, na verdade, esse exame acaba se tornando um exame para saber se você vai moldar uma performance de gênero ali naquela criança, masculina ou feminina e binária, né? Ou é isso ou é aquilo. E então a escola, sendo o maior espaço de socialização de crianças e adolescentes, ela também é o espaço que a gente vai tecendo muitas das primeiras relações de gênero, relações raciais, relações afetivos sexuais, de apaixonamento, né? A escola é a nossa instância quase que primária de socialização. Não é primária, porque a primária é a família, né? A primeira é a família de socialização, mas a escola é em seguida, né? Então a escola é o lugar de formação, de ensino, de aprendizado, de poder discutir essas coisas, pensar essas coisas criticamente, né? Então é nas escolas. A gente sim, temos que capacitar melhor nossos professores, temos. Eles precisam ser preparados para isso. Precisam, alguns mais, outros menos, mas precisa. Mas eu acho que a escola seria o lugar mais democrático possível para estar com esse tipo de discussão, porque, teoricamente, toda criança deveria estar na escola. Eu sou professora, então muitas vezes as professoras acham engraçado quando elas começam a ensinar sexualidade para as crianças. Porque o meu aluno virou e falou: nossa, eu tenho 2 irmãos, então meus pais transaram 3 vezes. A gente acha engraçado da inocência deles. Mas não é a inocência deles, a gente está explicando para eles que as pessoas transam só para ter filho. A coisa mais óbvia de você ver pornografia é que você vai se masturbar, né? Ela vai ser usada como instrumento para obtenção de prazer. E eu acho que qualquer coisa, qualquer demonstração pública da mulher de sexualidade que não seja para fins reprodutivos, né? Tipo, só é aceito o sexo para mulher se ela for ter filhos, se ela for engravidar. Óbvio que isso vai gerar também uma certa controvérsia das pessoas. Tem amigas queridíssimas, íntimas, que eu nunca, e as pessoas também nunca me falaram da vida sexual. Porque acho que é um terreno muito pessoal, né? Muito delicado, né? Eu acho que nesse ponto é importante ter a terapeuta, eu acho, não sei, posso estar enganada, talvez, eu acho que não pode ser, não é uma coisa trivial. Não sei pontuar direito quando foi, mas eu lembro de mim desde muito pequena me masturbando com chuveirinho,
e masturbando no ursinho. Entre as próprias amigas, eu nunca conversei sobre isso com as minhas amigas, até, sei lá, a vida adulta. E é uma coisa super recente que hoje em dia mesmo, a gente não fala muito sobre isso. Mesmo eu tendo grupos de amigas muito liberais, né, libertárias. Com certeza a masturbação é um grande exercício da sexualidade, né? A partir do momento em que a mulher entra na adolescência, ela vivencia a sexualidade erótica, tá? Que é se sentir atraída, ter contato com as sensações de prazer do próprio corpo, e que é super saudável e necessário para uma boa vivência da sexualidade. Porque se eu não tenho conhecimento nenhum do meu corpo e eu vou ter uma relação, eu deixo todo o meu prazer na mão do outro, que pode ser hábil e pode não ser, né? Então, se eu tenho esse domínio da minha sexualidade, do meu corpo, das sensações de prazer que eu faço com o meu próprio corpo, eu já tenho um entendimento muito maior e eu posso transmitir isso para a parceria, né? E aí você tem um domínio muito maior da própria sexualidade. Então é um exercício muito importante de autoconhecimento, que é a masturbação, que infelizmente ainda é um tabu. No passado, o Brasil teve e tem, né, uma luta pela garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, uma luta para que a informação, por meio da educação em sexualidade, chegue aos meninos e às meninas, né, a todas as pessoas. Mas o que acontece é que nós vivemos esse processo de medo de que as meninas se apaixonem por si, né? O que pode acontecer quando uma menina se apaixona por ela mesma? Qual é o perigo que isso tem, né? Então é muito perigoso uma menina que se ama. Nunca isso foi visto como erro, como pecado, sabe? Podiam até dizer na Igreja Católica, o homem não pode se masturbar, o homem não pode ficar vendo mulher pelada, mas no fundo dava-se a bênção. Faça o que vocês bem entenderem. O homem pode transar com outras mulheres. Ele precisa, coitado, ele tem mais desejo sexual. Mentira. É porque ele foi estimulado e permitido a ter. Mas a mulher tem muito desejo sexual também, quando ela é bem orientada. A minha eroticidade tá em vários, né? Eu gosto de muitas coisas, né? Eu gosto de cozinhar, de receber, adoro vinho. Enfim, eu tenho muita alegria, graças a Deus, de viver. Tem muitas coisas que me preenchem. Que o erótico não está só na relação. Claro que é importantíssimo, não substitui, nem estou camuflando, não é isso. Mas também preenche. Eu sempre fui muito bem resolvida, sexualmente falando. Obviamente que eu tive um caminho de entender o que era a minha sexualidade, por que ela incomodava tanto outras pessoas e como dosar. Porque eu sempre tive uma sexualidade muito aflorada. Eu sempre fui muito sexual. E quando eu me tornei mãe, eu ainda tenho muitos desejos sexuais, entende? Mas por uma questão de tempo e de valores, eu consegui achar um lugar de onde eu vou depositar essa energia sexual. Trago uma mala de mão, dentro uma oração. Qualquer mulher na contemporaneidade, no mundo que a gente vive, sei lá, apesar das grandes evoluções que a gente já teve, nenhuma de nós possui de verdade a possibilidade de viver uma liberdade sexual plena. Ser mulher e viver a sua sexualidade é ter que pensar 1 milhão de vezes, é ter que saber aonde você vai, com quem você vai, pensar e repensar, explicar para não sei quem onde você está indo. Então eu acho que nenhuma mulher ainda
consegue viver em sua plenitude a liberdade sexual, diante de todo esse machismo, dessa opressão e dessa violência sexual que existe no mundão aí que a gente vive. Eu ouvia coisas do tipo, se comporta, você tá grávida. Sabe? Mas você vai, mas você vai sair? Como assim você vai sair? Você vai socializar, você vai numa festa? Como assim? Você está grávida? O comportamento das pessoas mudam também. É uma autopreservação, assim, sabe? De que não pode falar palavrão, não pode beber, não pode transar, não pode, sabe? Uma super delicadeza, assim, que para mim soava muito como um preconceito, né? De que a grávida não pode, a mãe não pode. Esse véu da santidade, assim, que se coloca sobre a mãe é muito delicado. Se a gente não presta atenção, é facilmente calada, assim, facilmente. O discurso é muito sólido de que a mulher, quando se torna mãe, tem que ocupar um papel de bela, recatada e do lar, sabe? Isso pra mim nunca funcionou, não. É muito engraçado, porque eu sempre fui muito, mesmo antes de ser jornalista, eu sempre fui muito atraída, assim, por assuntos de sexualidade, de gênero, eu acho que é uma coisa que sempre me atraiu bastante. E então eu sempre falei abertamente, assim, é óbvio, né, sempre rolava um tabu, uma coisa, tipo, de homens também me tratarem, me fetichizarem um pouco, ou me tratarem meio assim, porque eu falava abertamente de pornografia. O mais clássico, quando eu comecei a escrever sobre pornografia, foi as pessoas acharem que eu não era jornalista, assim, que eu era só uma pessoa que estava falando sobre pornografia e que isso não tinha nenhum valor jornalístico. Isso foi uma coisa bem comum que eu escutei. E à medida que, enfim, eu acho que foi desenvolvendo um certo discurso feminista, assim, que é feio você falar de pornografia que não seja para criticar a pornografia. Mulheres cisgênero e mulheres transgênero passam por situações, sofrem machismo, sofrem com o machismo, são vítimas do machismo, mas as situações se assemelham e se distanciam em alguns momentos. Então eu percebo isso, mas quando se trata de machismo para mulheres cis e para mulheres trans, ambas são objetificadas. As mulheres cisgênero são objetificadas e as mulheres transgênero também. Só que a objetificação da mulher cisgênero é motivo de orgulho para o homem cis, branco, hétero, tal. Da mulher transgênero é motivo de vergonha e é escondido. Então, muitas vezes, um homem hétero não sabe lidar com a atração que ele tem por mim. Porque eu tenho um órgão genital masculino, biologicamente masculino. A sexualidade feminina, ela tá para além de uma buceta, né? De uma vagina, uma vulva, enfim. E gera um incômodo quando a gente fala um pau de mulher, mas o pau de homem tá pressuposto, né? Que se eu tô falando pau, eu tô falando pau de homem. Então, a sexualidade feminina cis, a sexualidade feminina cisgênero, ela é muito vista de um jeito muito, nossa, ainda é um tabu. Mas a sexualidade feminina trans, falar de um pênis de mulher, também é uma questão. A gente precisa conseguir discutir sobre sexualidade de modo geral, né? Sem medo de falar sobre isso. Acho que é um primeiro ponto. Porque se a gente não discute sobre sexualidade e sobre as expectativas que se tem, né, relacionadas à sexualidade, tanto de homens quanto de mulheres, a gente não vai conseguir mudar, ou a gente não vai conseguir caminhar no que a gente busca, né, em termos de maior equidade entre homens e mulheres, né? Porque enquanto a gente não fizer isso, vamos continuar com todos os encargos da contracepção, com a maior parte dos encargos da reprodução, sendo as culpadas das gestações imprevistas, sendo as responsáveis pelas interrupções de gravidez, sendo as únicas que são presas e criminalizadas. Não tem um homem atrás das grades, numa cadeia, como sendo o progenitor que engravidou aquela mulher e que foi lá e fez um aborto. Eu sou um corpo, um ser, um corpo só.
O aborto para mim é uma questão muito bem resolvida, assim. Eu não tenho nenhum problema em dizer que se eu tivesse descoberto antes, a tempo, eu teria provocado. Porque já naquele momento eu conseguia visualizar, obviamente que não de maneira real, porque eu nunca tinha vivido essa situação, mas eu já conseguia visualizar o quanto a minha vida ia mudar e o quanto eu seria maior prejudicada. Isso é uma coisa complicada para mim, sinceramente falando. Eu tenho dúvida sobre o aborto. Para os outros, tudo bem, eu acho que o corpo é da mulher e ela tem filhos se ela quiser. Porque ela que manda no corpo dela, né? Ninguém manda no corpo de uma pessoa. O corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Estou falando de mim. Eu acho que eu não faria um aborto. Eu acho que a gente deve ser muito agradecida às mulheres que começaram, que deram a cara para bater, sabe? Essas mulheres lá atrás, que eram xingadas, né? E a gente deve ser muito agradecida a elas, muito, muito, muito. E até hoje, né? Aquela mulher que tem o perfil ativista, militante, né? Elas estão trabalhando por todas nós, né? E eu sou muito agradecida. A gente deve muito a elas. Sou a favor do aborto e eu acho que se o corpo é da mulher, é ela quem tem que decidir. Eu acho que a gente não está falando de vidas, né? A gente está falando de células e a gente, né? Essa coisa do assassinato, né? Que as pessoas colocam. E aí muitas vezes também quando você coloca a questão do aborto, mas vai matar uma criança, não é uma criança, é uma célula. E vai colocar uma criança no mundo para uma mãe que não quer cuidar dele, que não tem condições, ou que não está preparada emocionalmente e financeiramente, porque a gente sabe, né, que demanda um novo ser no mundo, demanda muita coisa. Pra mim era tipo, meu Deus, eu vou ser mãe, sabe? Como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que eu vou criar uma criança? Tipo, esse era o maior, meu Deus, como é que eu vou contar pra minha mãe? Tipo, quando eu pensei nisso aí que eu chorei mais. Mas nunca foi tipo, meu Deus, o que eu faço agora? Porque pra mim não tinha muito o que fazer, era só eu ia ser mãe, tipo, eu ia ser mãe, acabou. Não tinha o que fazer. Eu não via uma outra... Não via alternativa, pra mim era isso. E aí, óbvio que depois passou pela minha cabeça a possibilidade de abortar e tal, mas nunca passou como uma possibilidade real, assim. Tipo, sempre foi uma... isso existe. Mas eu não sei se eu teria coragem. A conclusão em relação a isso é, tipo, completamente minha, baseada na minha história de vida, no entorno que eu tive. Agora, de outras pessoas, quem sou eu pra falar a realidade delas? Então, pra mim, essa questão sempre foi muito bem resolvida. Eu nunca abortaria, mas também não condeno quem aborta, porque, no fundo, né, eu não vou ser eu que vou trocar as fraldas e acordar de manhã. Vai ser essa mulher, provavelmente sozinha. Mulher ou uma menina quer marcar uma consulta com um ginecologista e chegar lá e diz, olha, eu queria conversar um pouco sobre o aborto, me fala um pouco sobre o aborto, né? A orientação vai ser, bom, aborto é crime, nós não vamos falar sobre isso. Por que não podemos falar sobre aborto, né? Então, quando a gente proíbe a ação, a gente também proíbe o diálogo sobre essa ação, sobre a possibilidade dessa ação. Isso é um tema tabu, isso não é só um tabu, isso é criminalizado na sociedade agora, né? A gente precisa pensar não só na descriminalização, mas na legalização também do aborto, para que haja a possibilidade de a gente dialogar sobre isso. Não que a gente vá dizer aborte, até porque não é assim que as coisas acontecem, né? Poxa, é um procedimento muito, muito intenso, muito íntimo ali, então a gente inclusive precisa conversar, não tem como a gente falar de gravidez e não falar sobre aborto, né? A gente vê nos profissionais de saúde o quanto que há rechaço, né? Quanto que as mulheres que chegam em situação de abortamento ficam para serem atendidas no final do plantão, o quanto que alguns profissionais, por desconfiarem que aquela gravidez foi interrompida intencionalmente, denunciam a mulher, né? O que a gente tem visto e está num crescente as mulheres que são denunciadas por aborto, quem faz as denúncias são os profissionais de saúde, né? Então, é um nível de hipocrisia gigantesco. É muito falha o ensino da sexualidade, tanto na graduação
da medicina quanto na residência de ginecologia. Então, muitos ginecologistas não se sentem aptos a falar, a perguntar, até porque quando você começa a perguntar de um problema sexual, a consulta às vezes demora 10 vezes mais, né? Porque você tem que investigar a questão emocional, criação, então a consulta se estende mais. E num tempo de consulta que, em média, eles têm num consultório de convênio e de público, 15 minutos por consulta, o ginecologista não quer nem tocar nesse assunto, né? E também não tem essa formação, ele não tem essa segurança de saber o que fazer com essa queixa. Então, eu não acho que seja algo comum. Muitas pacientes trazem orientações completamente erradas de outras consultas. As pacientes que têm dor, por exemplo, elas demoram em média 5 anos para encontrar um médico especialista que não despreze a queixa dela, porque muitas vezes eles mandam a paciente relaxar, tomar um vinho, que vai passar, né? Enquanto que a queixa é muito mais profunda. Então elas demoram em média 5 anos até achar um médico especialista no assunto. Eu descobri a gestação, eu já estava avançada. Então eu pulei alguns processos do pré-natal. E eu fiz o pré-natal todo com um médico homem, esqueci o nome do termo, ginecologista obstetra, é isso? Deve ser isso, né? Eu fiz todo com um homem, assim. Então, ele me fazia umas perguntas bem machistas. Porque é isso, como eu não tinha um parceiro fixo, né? Era esse o termo que ele usava, assim. Como você não tem um parceiro fixo, eu já ouvi perguntas dele mesmo, do tipo... Mas você tem certeza de quem é o pai? Porque você não tem um parceiro fixo. Você sabe com quantas pessoas você transou? Invasivo, né? Na época, eu não tinha a clareza que eu tenho hoje, de saber o quão invasivo ele foi, assim. Me senti completamente envergonhada. As consultas que eu tenho atualmente é bem frequente eu ir a um endocrinologista, né, para verificar como é que estão os níveis de hormônio e tal. A maior parte do acompanhamento que eu tenho feito é pelo SUS. O atendimento é incrível, juro. Não sei te explicar, é incrível. Eles te tratam super bem. Eu também tenho consultas com psicóloga, né, pelo SUS, tudo pelo SUS, e ganho meu hormônio de graça no posto de saúde. É muito legal isso. Eu já tive consultas com endocrinologistas do meu convênio e eles me trataram mal. Acredita? Teve um endócrino que eu não estava pedindo para ele fazer a terapia hormonal comigo, até porque isso eu já faço pelo SUS. Eu só estava pedindo um exame de sangue. E aí ele falou, antes que eu pedisse, ele já falou, mas o acompanhamento da transição você não vai fazer comigo, porque eu não tenho essa experiência, eu não sei como é que faz, não sei o quê. Ainda tem muita dificuldade de ser ouvida pelos seus parceiros e, inclusive, pelos médicos, sobretudo pelos ginecologistas, né? Na questão do seu desejo, na questão das suas dificuldades de ter prazer, quando é que o problema é com ela, quando é que o problema é com o parceiro, né? Isso é secular. Né? Esse é um grande problema secular. Mas hoje não deveria mais existir de forma alguma, né? Pela informação que nós temos muito grande, né? De que a maior parte das mulheres, são muito poucas que sofrem de dispareunia, que é a dor no ato sexual, né? Ou de vaginismo, que é a parte onde a vulva é muito fechada, é muito trancada, então ela pode fazer, inclusive, procedimentos fisioterápicos que fica perfeito. Eu fui casada, né, quase 6 anos com uma moça, e aí depois eu fiquei solteira. E aí, quando eu fiquei solteira, eu fui ficar com várias pessoas. E aí eu comecei a pensar sobre como
né, no sexo lésbico, a gente não usa nenhum tipo de prevenção de DST, de nada. E fui atrás de materiais sobre isso e não encontrei nada. E os ginecologistas, em grande maioria, eles tratam as mulheres lésbicas como se o que a gente fizesse não é sexo. Ah, não, tá tudo bem. Né? Muitas vezes, dependendo da pessoa, os caras, né, ou as mulheres até, nem passam a quantidade de exames que deveria ser passado. Então eu acho que ainda é uma coisa muito pouco discutida, ainda existe muito preconceito, ainda é uma prática sexual que é muito desvalidada, como se não fosse nada. E isso eu acho que ajuda a perpetuar a violência, porque também vem daquela ideia de, tipo, isso aí não é nada, elas precisam encontrar o homem certo. A gente, em termos de Estado brasileiro, nunca fez propaganda em relação a formas, possibilidades de contracepção para as mulheres. É isso, é como se elas sempre, já nasceu sabendo? Sempre soubessem, entendeu? E não é verdade. Então, assim, não tem campanhas efetivas em relação a isso, não tem uma divulgação sobre quais são os métodos disponíveis no SUS, em termos de um silenciamento sobre isso, tá? Volta-se a falar sobre doenças sexualmente transmissíveis em casais lésbicos com a eclosão da epidemia da AIDS. Mas isso entra, por exemplo, no rol dos estudos e das ações de política e rapidamente se esvanece. Campanha, não lembro assim, de campanhas dirigidas a casais de mulheres, não lembro, não tem, acho que não tem. É realmente bastante, como se não houvesse esse problema, sabe assim? Eu sou a minha própria embarcação. Eu tive várias surpresas relacionadas à feminilidade na minha vida. Quando eu era moça, menina, adolescente, eu ouvia falar da menopausa. Que quando a mulher entra na menopausa, geralmente ela enlouquece. É um revertério, uma coisa horrível. A mulher enlouquece, maioria, não transa mais, não tem mais sexualidade, aquelas coisas, né? Tudo mentira. Tem nada disso. Não é absolutamente nada disso, né? Para mim, pelo menos, não foi nada disso. Então, dá aqueles calores e tal, mas depois passa e para mim não fez nenhum, não deu nenhum problema. A gente continuou transando muito bem, do mesmo jeito. Transa na maneira como consegue transar, vai mudando a maneira de transar, né? Meu marido transa a maneira como ele consegue. E eu transo a maneira como ele consegue, né? Mas ele vai fazer 90 anos e transa. Então, você vê que tem um mito, né, sobre a sexualidade, um mundo de fantasia, de mentira, né? E deixa a gente... Uma das coisas é o sexo na velhice, né? Que tem um preconceito enorme, né? Se uma pessoa idosa falar que quer fazer sexo, ela é taxada de sem vergonha, né? Mulher safada, sem vergonha, já se viu uma velha, né? Não é assim? Na verdade, ele é muito mais ativo do que eu, porque, não sei, ele é muito ativo, mas ele também já tem um pouco mais de dificuldade. Então, nem sempre para mim, aí vai exigir da mulher que você esteja muito afim, porque aí você tem que estimular, você tem que, nem sei, para não tomar Viagra, então ele né, quase nunca toma Viagra. Mas é difícil para a mulher, porque se a pessoa também já está mais rabugenta, mais ranzinza, porque né, o idoso vai ficando mais... Então você tem que ter de novo uma vida interior rica. Com o passar do tempo é normal a libido ir diminuindo, até por uma questão hormonal. Você tem menos hormônio e isso tem menos estímulo, né? Então muitas referem dor na relação, porque a vagina vai ficando atrófica, né, sem hormônio, ela vai ficando fina e aí qualquer atrito machuca, elas sentem dor. Então essas são as principais questões, dor e
muitas mulheres têm um ciclo sexual completamente comprometido, né? Tem diminuição de libido, tem dificuldade de ter orgasmo, excitação e sentem dor. Tá? Mas é importante falar que manter a vida sexual ativa, mesmo na terceira idade, traz muitos benefícios para a saúde, né? As pessoas que são sexualmente ativas vivem mais, têm maior grau de satisfação. Então, como o sexo ele é algo que dá satisfação, manter essa vida sexual ativa é algo bem positivo. Sou minha própria sorte. Uma coisa muito legal ser velha, porque a gente tem que olhar as vantagens de tudo. Quando eu era mais moça, eu via um moço bonito, eu não podia falar para ele que ele era bonito. Hoje eu posso, porque eu tenho licença senil. Aí eu vejo um moço bonito e falo, nossa, como você é lindo. O que eu posso te dizer agora é que eu nunca me senti tão bem dentro da minha própria pele. Ainda que eu me sinta insegura muitas vezes, ainda que eu me sinta, às vezes eu me compare a outras mulheres, ainda que isso aconteça com bastante frequência no meu dia a dia, eu me sinto melhor a cada dia. Eu acredito sim que existe beleza em ser transexual, em você aparentar ser trans. Tipo, eu conheço muitas meninas trans que elas não são passáveis, né, digamos assim, que elas não você olha para elas e você diz, elas são transexuais, elas não se confundem com uma mulher cis. Mas eu as acho maravilhosas, eu as acho muito bonitas. Eu acho que a pornografia foi importante para me descobrir sexualmente de certas formas, assim. Eu não acho que todo mundo passou por isso, tem que passar por esse tipo de coisa, mas a pornografia ela pode ser uma ferramenta para esse tipo, assim, de você descobrir que você não é doida, que você não tá sozinha, que certas coisas que você gosta, elas podem ser feitas de forma saudável, com consentimento. Eu acho que isso é uma coisa importante que me abriu um pouco. Ser mãe é ser mulher com uma camadinha de dificuldade. Uma camadinha extra de dificuldade, assim. A maternidade, para mim, veio para mostrar que tudo que eu achava que eu não era capaz de fazer, eu sou balançando uma criança ainda, sabe? Balançando uma criança, ninando uma criança e um monte de outras. Fogueira assim. sabe o que é ser carvão. He, he. Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra. Minha força não é bruta, não sou freira, nem sou puta, porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda, meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Ratatal, 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 para pau. Somos pagu.